Galera, o que é a termoquímica? Eu vou fazer uma revisão rápida, vou gastar aqui, vou ficar de costas para vocês uns 5, 6 minutinhos ou 10 no máximo, mas vamos falar aqui, o que é a termoquímica? A termoquímica vai estudar a reação química por uma ótica diferente. Que ótica é essa? Qual é o envolvimento dessa reação química dentro do meio do qual ela ocorre e se ela libera calor para o meio ou se ela absorve calor do meio. Ao liberar calor para o meio, essa reação química ela chama de exotérmica. É um sistema exotérmico. E essa liberação de calor para o meio é chamado de variação da entalpia da reação química. E o que é uma entalpia? É a energia que cada participante tem. Entalpia nada mais é que a quantidade de energia térmica armazenada dentro de um corpo. Então, cada substância tem uma entalpia. E essa entalpia, eu falei na aula passada, que é mais ou menos a somatória de todas as energias cinéticas de cada partícula, de cada átomo, de cada molécula, de cada aglomerado iônico que compõe o corpo como um todo. Então, se eu tenho 200 gramas de ferro a 10 graus Celsius, cada átomo de ferro está vibrando com uma certa velocidade devido à temperatura que ele tem. Essa energia de translação, que nós chamamos de energia cinética, somando cada energia cinética de cada átomo, nós temos a energia cinética total desses 200 gramas de ferro. E essa energia total a gente chama de entalpia do ferro a 10 graus Celsius. Se eu tiver uma massa maior de ferro, eu vou ter mais átomos para somar, então eu vou ter uma quantidade maior de energia interna, de energia térmica, vou ter maior quantidade de entalpia. Claro, se eu tiver maior temperatura, com os mesmos 200 gramas de ferro, eu vou ter a mesma quantidade de átomos, porém vibrando numa velocidade maior, aumentando assim a energia cinética, por consequência, aumentando a entalpia dessa massa. Então, entalpia é isso. E aí você tem os dois estágios, você tem os reagentes e você tem o produto. Lembra que tem um estágio intermediário chamado complexo ativado, que ele é muito fugaz, mesmo sendo o estágio mais energético de uma reação química. Lembra que o quanto que você ganha de energia partindo dos reagentes, se chama de energia de ativação. A partir do complexo ativado, você libera uma quantidade de energia para formar as ligações dos produtos. E esse saldo entre o quanto que eu absorvo dos reagentes até atingir o complexo ativado, menos o quanto que eu liberei dessa quantidade de energia partindo dos complexos ativados até os meus produtos, esse saldo é o nosso ΔH. Já vou fazer um resumo para vocês aqui. Então, a nossa termoquímica, qual é a finalidade? Descobrir o quanto de calor que é lançado para o meio ou o quanto que é retirado do meio por uma reação química. E vamos fazer isso fazendo o cálculo do ΔH. ΔH e calor é a mesma coisa. Se a reação química tem um ΔH de mais 50 calorias, é porque ela saiu de um nível energético e terminou 50 calorias a mais. Se a reação química absorveu energia, ela absorveu de onde? Do meio. É porque o meio cedeu calor para a reação química. Então, se o meio ficou com mais 50 calorias, se a reação ficou com mais 50 calorias, se o ΔH é mais 50, é porque o meio perdeu. O meio ficou com menos 50. Então, ΔH e o calor sempre terão sinais trocados. Quando o ΔH é positivo, é porque a reação recebeu 50 do meio e o meio perdeu. Então, o meio ficou com menos 50 calorias. Ao contrário, se a reação química começou no patamar alto e terminou no patamar baixo, é porque a reação química liberou energia para o meio. Então, se a reação ficou com menos 40 calorias, é porque o meio ficou com mais 50 calorias. A reação liberou. E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente entender o cálculo desse ΔH,
duas condicionantes, nós já ensinamos na aula passada, espero que você tenha assistido a aula anterior, tá? Duas condicionantes influenciam no ΔH. Um deles, o estado físico das substâncias envolvidas, porque no estado sólido ele está muito agregado, menos agitado, menor entalpia. Eu vou para o estado líquido, eu estou mais agitado, eu tenho maior entalpia. Eu vou para o estado vapor ou gasoso, eu estou no estado mais agitado ainda, eu tenho mais energia. Ou seja, 100 gramas de água sólida tem menos energia que 100 gramas dessa água líquida, que tem menos energia que os mesmos 100 gramas da água no estado vapor. Lembrar desse detalhe. Ok, galera? Então, a primeira coisa que influencia no cálculo do ΔH é o estado físico da substância. Fica esperto que eu falei na aula passada. E a segunda condicionante chama-se alotropia, que aí eu faço um adendo aqui ao Rony, que o Rony deu um show colocando os estados alotrópicos do carbono, grafeno, colocamos um monte de coisa que o grafeno é a evolução do mundo, inclusive vocês aí do EAD, seus safados, né? Me fizeram aí uma figurinha do Tony Laser, do Tony Stark, né? Gabriel sem vergonha, o xerife do nosso EAD. Tá rindo aí, né, bigodudo? Arrancar teu bigode na faca. Eu acho que todo mundo do EAD quer arrancar teu bigode. Fica esperto, tá? Fez a figurinha dizendo que grafeno é o futuro do mundo. Então, o que é a alotropia? Alotropia é a capacidade de que alguns elementos químicos possuem de se apresentarem na natureza formando mais de uma substância simples. A alotropia só tem a ver com substâncias simples. E aí, quais são as formas alotrópicas? Por exemplo, e por que, né, que a alotropia influencia também no ΔH? Porque as formas alotrópicas mais comuns na natureza são as formas alotrópicas com menos energia. As formas mais raras, mais instáveis na natureza são as formas mais energéticas. O2 é o comum, O3 é o mais instável, O3 tem mais energia que o O2. Carbono grafite e carbono diamante, diamante tem mais energia. E, por uma curiosidade que eu coloquei para vocês, existem 4 formas alotrópicas do carbono, que é grafite, fulereno, grafeno e diamante, tá? Nos livros, né, coloca somente o carbono grafite e o carbono diamante em termos do cálculo do ΔH, tá? Mas é importante que vocês leiam sobre o grafeno, que o Rony deu um show, colocamos várias figurinhas, várias explicações sobre o grafeno, beleza, galera? Do enxofre, eu tenho enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. No nosso fósforo, eu tenho o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, a alotropia só tem a ver com substâncias simples, beleza? Depois, nós fizemos, para terminar essa aula passada, eu estou fazendo uma revisão, nós fizemos umas considerações. Quais são as considerações? Primeiro, o que é estado padrão de uma substância? É uma definição, estado padrão. Uma substância estará no seu estado padrão se ela estiver a 25 graus Celsius, numa pressão de 1 atmosfera e no seu estado físico mais comum, ou se tiver alotropia essa substância no seu estado alotrópico mais estável. Vamos explicar. Água. Água é H2O, não tem nada a ver com alotropia. A água, para ser água no seu estado padrão, tem que ser água líquida, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Se você tiver água líquida a 10 graus Celsius, já não é mais a água no seu estado padrão. Isso é uma convenção, beleza? Por exemplo, o ferro. Para ser um ferro no estado padrão, o ferro tem que ser sólido a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Senão, esse ferro não está no seu estado padrão. O ferro sólido, que você está usando, está malhando uma barra de ferro lá na Finlândia, que está a menos 20 graus Celsius. Aquele ferro a menos 20 não é o ferro no seu estado padrão. Ponto. Agora, a substância tem alotropia. O que é o carbono no estado padrão? Carbono, grafite, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. E lembra que diamante e grafite são sólidos, beleza? Então, galera, estado padrão é isso. Ponto. Outra convenção, entalpia de substâncias simples no estado padrão. Vamos traduzir? Quanto tem de energia
Uma substância simples no seu estado padrão. Definiu? Zero. Então, substância simples, por uma mera definição da química, para nos ajudar nos seus cálculos, eu vou mostrar para vocês por quê. O estado padrão gera energia zero para substância simples. Não estou falando água, porque água é substância composta. Então, ferro sólido a 25 graus Celsius em uma atmosfera, padronizadamente tem energia zero. Ouro a 25 graus Celsius, estado sólido, uma atmosfera, energia zero. Carbono, grafite a 25 graus Celsius e uma atmosfera, entalpia zero. Água, de novo, água líquida a 26 graus Celsius e uma atmosfera, tem energia, não é zero, porque não está no estado padrão, beleza? Ponto. Essa é a revisão teórica. Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou pôr no quadro aqui rapidinho alguns detalhes, para o Rony já fazer o primeiro print para nós, e aí nós vamos entrar. A aula de hoje tem qual finalidade? Como fazer cálculos da entalpia padrão de formação, de ligação e de combustão. Vamos traduzir o que vocês vão aprender hoje? Como que eu sei a quantidade de energia que eu necessito para formar 1 mol de água líquida? Qual é a energia necessária que eu preciso para formar 1 mol de H2SO4? Qual é a energia necessária que eu preciso para formar 1 mol de CO2 gasoso? Qual é a energia necessária para romper 1 mol de uma estrutura CH4? Qual é a energia necessária para quando eu queimar 1 mol de metanol, em entalpia padrão de combustão? Então nós vamos aprender isso e tem uma coisa linda de hoje chamada Lei de Hess, que é coisa muito bonita, muito bacana para a gente aprender. Então lá, estágio da reação química. Primeiro eu tenho os estágios. Rapaz, eu tenho reagente, complexo ativado e produtos, está na aula passada, não vou ficar explicando de novo. Sistemas termoquímicos, endotérmico, porque eu tenho elevação do patamar, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, entalpia do complexo ativado, ΔH é essa diferença aqui, eu já expliquei na aula passada que isso aqui é só para os leigos. Leigos acham que ΔH é a entalpia dos produtos menos reagente. O que é realmente a ΔH? É o quanto que eu absorvi de energia, na forma de energia de ativação, saí do 20 e fui para o 100, absorvi 80. Desses 80 que eu absorvi para romper as ligações dentro dos reagentes, eu liberei 20 para formar os produtos. Se eu absorvi 80 e liberei 20, o meu saldo é 60, que é o ΔH para os menininhos leigos que aprenderam que ΔH é só entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? Esse é um sistema endotérmico, esse é um sistema exotérmico. Eu comecei com patamar alto e liberei energia para o meio. Aqui, eu absorvi do meio 60 calorias. Então, o meio ficou com menos 60 calorias. Aqui, eu saí de um patamar de 60, absorvi 20 aqui de energia de ativação para atingir o complexo ativado. 20 não, 30, me desculpa, energia de ativação 30. E do complexo ativado eu liberei do 90 para o 10, liberei 80. Se eu absorvi 30 e liberei 80, meu saldo é negativo de liberação de 50. Esse sistema é exotérmico. Eu liberei calor para o meio, então o meio recebeu energia, recebeu calor do sistema, beleza? Então tá aqui. Variação de entalpia, que eu coloquei de forma simplificada, o meu ΔH é entalpia dos produtos menos reagente. Assiste a aula passada que você vai entender que é a energia de ativação menos a quantidade de calor liberada para formar as ligações dos meus produtos. Lembra disso. Se eu puser um mais lá, a somatória, é porque a energia de ativação é positiva e a outra é negativa. Então vai ficar esta que é mais 60, mais 80, mais essa para baixo que vai ser menos 20. Então vocês vão ver na apostila direitinho, na aula passada. Tá aqui, deu exemplo, A mais B dando C mais D, ó. A mais B dando C mais D. Com ΔH, símbolo ΔH mais 60. Estou dizendo que o ΔH é mais 60. Essa reação que eu atribuí E mais F dando G, ela é uma reação
exotérmica com ΔH menos 50. Então, veja, E mais F dando G com ΔH menos 50. Tá aqui, beleza, galera? Fatores que alteram o ΔH. Estado físico das substâncias e alotropia, como eu expliquei na revisãozinha. Estado padrão, temperatura 25 graus Celsius, a pressão atmosférica, estado físico mais comum ou forma alotrópica mais estável. E entalpia padrão de substância simples, 0. Beleza? Vapo. Acabou essa revisão. Agora vamos começar um próximo tópico da nossa aula, entalpia padrão de formação. Vamos lá, moleque! Vamos lá. Galera, nessa matéria, eu quero que vocês saibam decorado a definição, porque o concurso cobra a definição. E eu já vi aluno perder ponto porque não lembrou exatamente a definição. Galera, o que chama-se entalpia padrão de formação? Entalpia padrão de formação é a energia, vamos analisar cada coisa que eu vou falar, é a energia liberada ou absorvida para a produção de 1 mol de uma determinada substância composta. Vou repetir. Entalpia padrão de formação é a energia liberada ou absorvida do meio, liberada para o meio ou absorvida do meio, para a formação de 1 mol de uma determinada substância composta. Então vejamos, galera. Olha só, o que é entalpia padrão de formação? É a energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol de uma substância composta. Galera, vejam, vamos interpretar cada coisinha. É energia liberada, ou seja, essa energia liberada, aqui eu tenho, é uma formação exotérmica. Ou seja, algumas substâncias são formadas passando por a sua reação de formação é uma reação exotérmica, libera energia para o meio, ou absorvida. Aí aqui porque eu tenho uma formação endotérmica. Então, olha só, repara o seguinte, já vai ter mais coisas que eu vou colocar. É energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol. Então, formação endotérmica. Por que a formação endotérmica? Porque algumas substâncias se formarão passando por reações endotérmicas, absorvendo calor do meio. Na formação de 1 mol, por padronização, adota-se 1 mol como referência. Agora, de uma substância composta. Por que substância composta? Substância composta porque a substância simples tem entalpia 0. Só que eu vou continuar. Uma composta, estando... Olha aqui, senhores. Aqui fechou, hein? Olha, repara. O que é a entalpia padrão de formação? É energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol de uma substância composta, estando todos os seus elementos formadores no estado padrão. Todos os seus elementos no estado padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Então, alguns exemplos de reação de formação. Repara. Vocês vão entender a importância disso, senhores. É porque em lei de Hess, vocês vão precisar montar essas equações. Então, vamos lá. Exemplos de reações de formação. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó. Eu quero formar o CO2. Eu quero formar o NH3. Eu quero formar o H2. Vamos formar aqui o C. Moçada, vamos lá. Presta atenção. Que isso aqui vai ser muito importante para a gente trabalhar.
Ó, então de novo, o que é entalpia padrão de formação? Grava em cada pedacinho, porque senão vai te quebrar. Entalpia padrão de formação é a energia liberada ou absorvida na formação de um mol de uma determinada substância composta, estando todos os seus elementos formadores no seu estado padrão. Calma, eu tenho que ter na definição que é energia liberada ou absorvida, porque se você falar só a energia liberada, você vai dizer que todas as substâncias se formam com liberação de energia. Moçada, olhando essa tabela, por que fica uma aula perfeita? Vamos lá? É energia liberada ou absorvida. Essa energia liberada ou absorvida é o ΔH, que pode ser um ΔH positivo, quando eu tenho absorção de energia, ou negativo, energia liberada, porque a formação pode ser tanto endotérmica quanto exotérmica. Na formação de um mol, repare que na tabela está quilocal ou quilojoules por cada mol da substância. Beleza, galera? Estando todas as suas substâncias no seu estado padrão. Pera, vamos entender o seguinte? Entalpia, padrão, as nossas equações. Quais são os elementos que compõem o CO2? Carbono e oxigênio. Mas ele falou que eu necessito da substância no seu estado padrão. Então, que vai ter que ser carbono, grafite e o O2. Esta equação é, por enquanto, uma reação de formação do CO2. Agora, eu vou bloquear aqui um mol, porque eu quero formar um mol. Se eu não colocar um mol, não é equação padrão de formação, porque eu não estou formando um mol, então tem que ser um mol. Aqui vai ter que ser um mol, aqui vai ter que ser um mol, aqui vai ter que ser um mol, e aqui vai ter que ser um mol. Ponto final. Primeiro dica. Agora, balanceia um carbono, 2 oxigênios, 2. Esta aqui é a nossa equação padrão de formação do nosso CO2. E este ΔH desta reação, o ΔH será o próprio ΔH, a entalpia padrão de formação do CO2. E muita gente não sabe por quê. Ele afirma que esse ΔH aqui é de quanto do CO2? Quer ver? Vamos pegar lá o CO2? CO2, olha lá, menos 94,1 kcal por mol. Menos 94,1 kcal por mol. Vou até fazer isso aqui sem, depois eu escrevo tudo isso aqui. Olha lá. Galera, preste atenção. Glauco, vem cá, o que eu quero com isso? Você está me dizendo que essa bagaça é a energia para formar o CO2, a energia que está dentro do CO2? Sim, preste atenção. Galera, o que é o ΔH? ΔH vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Senhores, vem comigo. Vem com o titio, vem com o titio. Quais são os produtos? CO2. Então, vou ter entalpia padrão do CO2 menos a entalpia dos reagentes. Quais são os reagentes? C, grafite, entalpia padrão do carbono grafite, mais a entalpia padrão do O2. Beleza, senhores? E nós estamos dizendo que este ΔH, calculado dentro de um calorímetro que eu já ensinei, está me dando o valor de menos 94,1. Beleza. Agora, galera, vocês são excelentes matemáticos. Eu necessito calcular isso. Beleza. Mas para calcular isso, eu teria que ter esses dois para fazer alguma coisa. Que eu passaria para lá. E aí vem a dica. O que a física, o que a físico-química fez? Considerou a entalpia de substâncias simples no estado padrão igual a quanto, senhores? 0. Ah, moleque doido! Se ele considerou isso 0, galera, olha que coisa ridícula. 0, 0, quanto é que ficou então? A entalpia padrão de formação do CO2 menos
94,1 quilocal por mol. Por esse motivo, eles zeraram as entalpias de substâncias simples, galera, para poder contar essa mentira para vocês. Só por isso. Por isso, definiram que a entalpia padrão de substâncias simples é zero, para que eu possa calcular a energia necessária para formar 1 mol do nosso CO2, que é de menos 94,1. Ou seja, eu preciso liberar 94,1 calorias. Ponto, senhores. Então, vejam, se eu colocar isso aqui para vocês, olha a observaçãozinha. Por que o ΔH desta reação, o ΔH é diferente da entalpia padrão de formação? Porque eu não estou formando o quê? 1 mol. Por isso que se aqui eu não estou produzindo 3, eu não estou produzindo 1 mol, o ΔH dessa reação não é a entalpia padrão de formação, porque eu produzi 3. Para produzir 1, este ΔH aqui, ele é exatamente a entalpia padrão de formação do CO2, porque eu produzi apenas 1 mol. E aí, o que você entendeu? Qual é a entalpia padrão para formar 1 mol? 94. E aqui eu estou produzindo quanto? 3. Então, o que você vai fazer, senhores? Olha só, o ΔH vai ser 3 vezes menos 94,1. Por quê? Porque eu estou produzindo o quê? 3 mols, estequiometria. 1 mol libera 94,1 calorias, 3 mols vão liberar esse valor todo, que vai dar, se nós fizermos as contas certinhas, 3 vezes 4 dá 12, 12 vai 1, 3 vezes 9, 27, 27 com mais 1, 28, e eu tenho isso aqui. E agora eu não vou escrever barra mol. Por que barra mol? Porque não foi 1 mol, foram 3 mols. Fica esperto, fica a dica para vocês. Tá aí. Por isso que ele adota que a substância simples tem que ter entalpia zero. Ponto. Vamos dar outro exemplo aqui para vocês verem. Isso não tem que decorar não, tá, galera? Vamos lá. Eu quero montar a reação de formação do nosso metanol. Primeiro, vai bloquear 1 aqui. Isso é a entalpia de formação, 1. Quais são as substâncias que compõem o metanol? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, grafite, mais O2 gasoso, mais O2 gasoso. Ponto. Ponto. Agora, senhores, fazendo o balanceteio aqui, vamos lá. O que você vai fazer? Eu tenho que bloquear um carbono. Agora eu tenho 4 hidrogênios, 4. Então vou pôr aqui 1, 2. Agora eu tenho 1 O. Olha lá, senhores. Meio. Então esta é a equação padrão de formação do CH3O. Não vai multiplicar por 2. Mas, Glauco, eu aprendi que na estequiometria os coeficientes balanceados têm que ser os menores números inteiros. Tudo bem. Aqui não é estequiometria, aqui é termoquímica. E a termoquímica diz que a entalpia padrão de formação de uma substância composta é a energia liberada, absorvida, na formação de 1 mol, não 2, não 3, não 4, estando todos os seus elementos constituintes no seu estado padrão. O importante é bloquear 1, não me interessa o resto. E aí sim, se você coletou lá, você viu que essa reação liberou, você jogou lá 1 mol de carbono grafite, jogou 2 mol de hidrogênio, jogou meio mol de O2 e aí esquentou a água lá, o meio, e você descobriu que liberou 57 quilocalorias por cada mol. Beleza? Então vem comigo. O que vai ser o ΔH dessa reação química? ΔH, entalpia dos porodrútulos, uma entalpia padrão do nosso CH3OH, menos uma entalpia do nosso carbono grafite, tudo estado padrão, menos 2 entalpias padrão do hidrogênio, menos meia
entalpia padrão do nosso O2. Lembra que eu já estou pondo menos, que aqui eu pus um parênteses, ó. Beleza? Já tirei o parênteses. E aí, galera, ele está me dizendo que este ΔH, calculado dentro de um calorímetro, cheio de água, que ele viu que a água se aqueceu com essa reação química, se ela aqueceu, viu mc∆T, tinha massa de água, Czinho da água, e viu a variação da temperatura, ele percebeu quanto de calor que a água recebeu. Se ele entendeu quanto de calor que a água recebeu, ela veio da onde? Da onde? Do capeta, não, veio da onde? Da reação química. Então essa reação liberou para a água. Por isso que ele chega nesse valor aqui. Agora, nós já sabemos que isso aqui é menos 57 quilocalorias. Agora, qual foi a definição? Isso foi adotado quanto? 0. Entalpia padrão de substância simples 0. Entalpia padrão de substância simples 0. Conclusão: a entalpia padrão de formação do CH3OH realmente vai me dar menos 57 quilocalorias por mol. Por isso que esta reação química, ela é exatamente a reação de formação do nosso CH3OH. Tá aí a segunda reação, tá? Ó, galera, eu coloquei alguns detalhes só pra gente brincar. Tá vendo que eu pus O3, não pus O2, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o balanceamento só pra vocês entenderem aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Vamos ver aqui? Eu tô dizendo que, olha lá, 3 nitrogênios, 6 oxigênios, 6 oxigênios. E diz que essa reação química, ela existe, que o ΔH dela deu X calorias. Por que eu vou afirmar que esse ΔH não é a entalpia padrão de formação do NO2? Por que não é? Primeiro, não estou formando 1 mol, estou formando 3 mols. E outra, não estou usando o oxigênio na forma mais comum. Estou usando o O3 e não o O2. Glauco, como é que isso poderia cair numa prova? Ele vai dar item A, B, C, D e aí pede qual das equações representa ou não uma reação de formação padrão. Aí você não entende. Então, para ser uma equação de formação padrão, primeira dica, vê se está formando 1 mol. Não está. Vazou, já não é entalpia padrão de formação. Ah, formou 1 mol, mas aqui ele está usando um O3. Quer ver? Vamos dar um exemplo? Olha lá. Agora eu tenho formando 1 mol, os elementos nitrogênio e oxigênio estão aqui. Nitrogênio está no seu estado mais estável, que é o N2, é gasoso. Mas olha o meu O2, meu oxigênio não deveria ser O3, sim O2. Então, mesmo formando 1 mol aqui, este ΔH calculado não é a entalpia padrão de formação. Por quê? Porque eu não tenho isso. E vou explicar mais bonito. Titio Glauco é foda. Presta atenção. Só não é perfeito porque é modesto. Presta atenção. Aqui. ΔH é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Vem com o titio. Quanto é que foi o ΔH da reação? Chamei de valor Y. Quais são os produtos? Uma entalpia padrão de formação do NO2, que eu pretendo descobrir, menos a entalpia do N2, menos meia entalpia padrão do gás nitrogênio, menos 2/3 da entalpia padrão do O3. Beleza. Lembra que eu quero descobrir isto. Aí vamos lá, galera. Isto eu sei que é 0. Mas isto aqui, senhores, eu não sei quanto é, porque não está o oxigênio estado padrão. Então, apesar de ser substância simples, essa bagaça não é 0. Porque só é 0 a entalpia padrão de substâncias simples. E tudo isso ocorre o que? A 25 graus Celsius e 1 atm, por exemplo, ó, para você entender. E 1 atmosfera. Por quê?
para a gente poder trabalhar sempre no seu estado padrão. E aí, o que aconteceu? Para eu calcular isto, eu deveria zerar isso. E para zerar isso, eu não posso usar o O3, tinha que usar quem? O O2. Conclusão, entendam. A entalpia padrão de formação do NO2 vai ser o tal do Y mais 2/3 a entalpia padrão de formação do O3. Conclusão, a entalpia padrão de formação do NO2 é diferente de Y. Então tá aqui, senhores, só para vocês entenderem. Por que a entalpia produzida nessa reação é a própria de formação, não é aqui? Porque aqui eu tenho 3 mols. Nas anteriores que eu coloquei, por que era? Então, outro exemplo aqui para vocês. 5. Vamos colocar aqui, ó. CS2. Vamos colocar aqui, quero colocar um outro bonitinho. CH4, por exemplo. CH4 gasoso. Olha lá, galera. Carbono grafite mais H2 gasoso produzindo CH4. Então vejam, Glauco, me explica de novo? Como é que eu vou montar uma equação padrão de formação? É só você pegar a substância e colocar carbono e hidrogênio. CH2SO4, H, o S e o O. Vou fazer já já. Agora repara, como é que eu sei se isso vai ser uma reação de formação padrão ou não? Bloqueia 1. Carbono está grafite, estado padrão 1. Hidrogênio é gasoso, estado padrão. Pronto. E este ΔH aqui, ele vai ser exatamente a entalpia padrão de formação do CH4. Por quê? Quem vão fazer de cabeça? Quem vai ser o ΔH? ΔH vai ser entalpia do CH4 menos entalpia do carbono grafite, que é 0, menos 2 entalpia do H2, que também é 0, porque são substâncias simples, seu estado padrão. Então, o ΔH calculado lá no calorímetro, porque eu sei o quanto que o meio se aqueceu ou quanto que o meio se esfriou, é exatamente a entalpia padrão de formação, beleza? Vamos fazer as entalpias padrão de formação do H2SO4 e do NaCl. Bloqueia 1, bloqueia 1. Quais são as substâncias que compõem o ácido sulfúrico? Hidrogênio gasoso, enxofre, e aí, fica esperto, enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Você vai ter que pôr sempre o enxofre, que é o mais comum. Olha, galera, olha como é que é uma coisa interessante. O enxofre monoclínico, ele é o enxofre mais estável. Então, vai pôr S lá, só S. Tá, muita gente discute, Glauco, mas o S ele aparece com fórmula S8. Os livros não colocam S8, só põe S, mais nada, tá bom? Não se preocupe. Então, quais são os elementos que compõem H2SO4? Hidrogênio, vai ser no estado gasoso, H2 gasoso, o enxofre, que é monoclínico sólido, tá? E o O2 gasoso. Olha o NaCl, o Na é um sólido, que é um metal, e o cloro é um gás, beleza? Formei um, balanceia pra gente entender agora, ó. 2 hidrogênios, aqui já tem 2. Um enxofre, aqui já tem um enxofre. E oxigênios eu tenho 4, eu ponho aqui 2. Aí, galera, essa equação, ela vai gerar um ΔH. E este ΔH é exatamente a entalpia de formação do H2SO4. Por quê? Substância simples, tudo estado padrão. Então dá 0. Agora aqui, galera, como é que eu monto a equação padrão de formação do NaCl? De novo, NaCl, 1 Na, 1 Na. 1 Cl, e aqui é gasoso, Cl é Cl2. Tá aqui. Então, entalpia, esse ΔH, que vai ser calculado por meio de calorímetros, é também a entalpia padrão de formação do NaCl, para vocês entenderem. Então tá aqui, isso chama-se a entalpia padrão de formação, que é
a energia liberada ou absorvida na formação de um molde de uma substância composta, estando todos os seus elementos no seu estado padrão. A última aqui, eu não sei se isso aqui é 5, me perdi do quadro anterior, mas tudo bem, vocês corrigem aí depois. Se eu fizer isso aqui agora, ó, H3PO4, como é que eu vou montar? Ó, hidrogênio, fósforo e oxigênio. Vou pôr O2 aqui, H2, e vamos supor que eu vou pôr o fósforo branco aqui. Olha um detalhezinho, galera. Quando eu coloco o fósforo branco, isso já me complica, porque o fósforo branco não é o estado padrão do fósforo. Então vamos balancear. Bloqueei 1, aqui eu vou ter 3 meios. Opa, 3 meios não. Aqui eu quero 3, vai ser 3, é 3 sobre 2. Para ter 3 hidrogênios, 1 fósforo e 2 aqui. E este ΔH, senhores, ele não representará a entalpia padrão de formação do H3PO4. Por qual motivo? Porque o fósforo branco não é o fósforo que está no seu estado mais estável. Ele tem alotropia, que deveria ser o fósforo vermelho. Por isso, esse ΔH não é a entalpia padrão de formação. Pronto. Nós vamos usar isso muito em lei de Hess. Então, tá aí. Primeiro tópico, entalpia padrão de formação. Acabou. De entalpia padrão de combustão. É energia liberada na queima total ou na combustão total de 1 mol de uma substância qualquer. Então, olha lá agora. Agora, Glauco, você colocou só a energia liberada. Toda combustão é uma reação exotérmica. Toda. Pronto. Agora, Glauco, me ensina o que é uma reação de combustão. Beleza, vamos lá, reação de combustão. Uma reação de combustão, senhores, é muito importante vocês entendam aqui. Eu vou ter uma substância mais O2 e os seus produtos aqui. Então vejam, o que é uma reação de combustão? Ela só tem 2 reagentes. A substância a ser queimada, que é o combustível, e o comburente. Ô Rony, eu sempre confundo. Quer ver? Pera aí, galera, segura um minutinho aí, Ó, o comburente é o ar ou o oxigênio, tá vendo? Ó, o comburente, tá certo? Então, olha só, galera, eu sempre brinco. O que é o combustível, para vocês entenderem? Qual é a substância que você queima? O combustível, por exemplo, é o álcool. Quem faz o álcool ser queimado é o oxigênio. Então, aqui é o combustível. O que eu quero que vocês entendam? Olha como é que é simples vocês entenderem, tá? E o ΔH sempre negativo. Vamos dar um exemplo para vocês verem. Mas, Gal, o que é o total? Presta atenção. Quando o combustível for uma estrutura orgânica, olha o que a gente vai ter aqui, senhores. Nós temos 2 situações. Ó, a substância orgânica mais O2. Aqui, senhores, vem uma sutileza, hein? Combustão parcial e a combustão total que a termoquímica quer. Olha a diferença. Na combustão parcial, eu tenho uma substância orgânica mais O2 produzindo CO2 mais água. Desculpa, CO mais água. E na combustão total, eu tenho CO2 mais água. Então, qual é a diferença sutil da combustão parcial para total? Na parcial, os produtos são monóxido de carbono e água, e na total é dióxido de carbono e água. E nós queremos sempre a total. Fica esperto nisso. Agora, olha umas coisas curiosas aqui. Exemplos de equações de combustão. Olha que coisa bacana. Quantos reagentes tem? 2.
o carbono grafite e O2. Se eu só tenho 2 reagentes, isso é uma reação de combustão. E o produto você pode escrever somente juntando os 2 elementos, ó, CO2. Então, quando você junta o carbono grafite com oxigênio gasoso, isso chama-se reação de queima do grafite. E este ΔH tem que ser ΔH negativo. E um detalhe, galera, olha um detalhe legal. A combustão do carbono grafite é a mesma coisa da formação do CO2. Olha só, algumas equações se confundem. Vejam. Por que se confundem? Eu estou produzindo 1 mol de gás carbônico e tendo seus reagentes no seu estado padrão. Então, isso aqui, repara, este ΔH, repara que legal que eu vou colocar para vocês, este ΔH, ele pode ser a entalpia padrão de formação do CO2 e é também a entalpia padrão de combustão do carbono grafite. Repara, ou seja, quando essa reação ocorre, quando eu ponho carbono grafite e O2 dentro de um calorímetro, onde eu sei a quantidade de água, sei o calor específico e a temperatura inicial, deixa o pau torar lá. Quando eu produzo o CO2, eu vou perceber que a água aqueceu. A água aqueceu porque a reação liberou calor para a água. Quando eu liberei calor, é porque a reação foi exotérmica. Então eu tenho exotérmica porque é uma queima. Por que queima? Eu tenho somente 2 substâncias e uma delas é oxigênio, isso é uma combustão. E eu também tenho a formação. Então essa reação se confunde sendo a queima do carbono grafite ou a formação do CO2. Então, vamos brincar com isso aqui. Eu vou pôr agora CH4, gás metano, mais O2 sendo queimado. Vamos lá. Olha aqui, senhores. Se eu fizer a queima de 1 mol, agora eu tenho que bloquear 1 mol, por que eu sei que é uma reação de combustão? 2 reagentes, um é o combustível, outro é o comburente, gás metano. Agora, eu quero a reação de combustão, isso aqui é uma substância orgânica, que é o nosso metano. O que eu vou fazer? Eu vou ter que produzir CO2 mais água. Glauco, eu tenho que saber isso? Não, eu estou pondo no carro porque eu sou imbecil. Então, combustão total, produzindo CO2 e água. Aí você vai balancear um carbono aqui. Agora, 4 hidrogênios. 2 Os com mais 2 Os, eu venho aqui e ponho 2 aqui. Então, esta equação é a equação padrão de combustão do nosso CH4. Gás metano, senhores. Olha quanto que libera lá. 212,8 quilocal. Aqui, ó. Deu menos 212,8 quilocal por mol. Isso, senhores, repare o seguinte. Este ΔH é chamado da entalpia padrão de combustão do CH4. Isso quer dizer, então, que, o que a gente entende com isso? Que para cada 1 mol de CH4, qual é a massa? Carbono é 12, com aqui vai ser 16 gramas, serão liberadas 212,8 quilocalorias para o meio. Aquecerá o meio. E aqui não esqueci menos, não tem menos. Quando eu falo serão liberadas, você está liberando energia é valor positivo. O menos aqui é só uma referencial. Serão liberados 212 por cada mol, ou seja, para cada 16 gramas de gás metano que se queime, você libera 212. Se eu tiver 1.000 gramas, eu faço uma regra de 3 e ponto final. Então tá aí. Outro exemplo.
Olha aqui, galera. De novo, olha uma sutileza que eu vou pôr para vocês. Isso pode ser de prova. Olha aqui, senhores. Aqui eu pus, vamos tomar sempre o cuidado com isso. Repara, galera, CO2 e CO. E isso não é mais reação de combustão total. Então, só para você lembrar, este ΔH não vai ser entalpia padrão de combustão do C2H6. Por que que não vai ser entalpia de combustão do C2H6, o nosso nosso etano? Por que que não vai ser? Porque pela definição tinha que ser combustão total. Então o cara pode pôr isso na prova, 1 aqui, 2 aqui, agora eu tenho 6 hidrogênios, aqui eu tenho 6 hidrogênios, 3 Os, com mais 2, 5, eu tenho 5 meios. Isso não é uma reação de combustão padrão. É uma reação de combustão? É, mas não é a combustão padrão. Então toma cuidado. Cuidado com essa brincadeira que eu estou chamando a atenção para vocês. Tá? Então numa prova de um concurso ele põe lá, julgue as equações que não são de reação, não são combustão. Isso é uma combustão, mas não é uma combustão total. É uma reação de combustão, mas não é uma combustão padrão, porque não é total. Cuidado, que para ser padrão tem que ser total, beleza? Outro, vamos lá. Agora vamos imaginar que eu faço o seguinte aqui, senhores. Se eu fizer aqui, ó, enxofre monoclínico mais O2. Agora repare, senhores, que eu não estou tendo uma substância orgânica. Então é só você emendar SO2. Pronto. Vou bloquear um aqui e um aqui. Então, este ΔH desta reação química é a entalpia padrão de combustão do nosso enxofre. Porque eu estou queimando 1 mol, só tem 2 reagentes, um é enxofre e outro oxigênio, produzindo SO2. Ponto final. E aqui, claro, não pus gasoso. Tá bom, galera? Aqui ali é... Então, beleza, galera. Por isso, senhores, que nós liberamos o CO2 por causa da queima da glicose, produzimos esse gás tem que ser jogado para fora. Entendo aí, beleza? Essa queima da glicose dá a nível mitocondrial, onde ali é a ruptura das nossas energias e acontece isso aí. Então, olha só. Bloqueei um aqui. Se eu tenho 6, aqui eu tenho 6. Eu tenho 12 hidrogênios, aqui eu vou ter 12. Agora eu tenho 12 oxigênios. Com mais 6 eu tenho 18 oxigênios. Aqui dos 18 eu já tenho 6, faltam 12. Então aqui está a estrutura que nós temos aqui. E aqui nós temos gás. Ou seja, senhores, cada mol de glicose que você queima, você está liberando 673 mil calorias por cada mol. Isso aí é uma coisa importante. Lembrando que isto é a entalpia padrão de combustão da glicose. Por que é entalpia padrão de combustão? Porque estou queimando 1 mol e produzindo o nosso gás carbônico. Beleza, galera? Manda aí, qual é? Pode falar. O comburente será sempre oxigênio? Sim. Próxima pergunta do William. Glauco, a combustão para ser padrão precisa de substância composta? Para ser padrão, não. Acabei de pôr a substância aqui, carbono grafite. A substância composta, o Breno aí que está me perguntando. Aqui, se eu tenho, vamos fazer a combustão do carbono grafite, mais O2, vira CO2. Isso é uma combustão padrão, mas como não é um composto orgânico, eu não preciso produzir nem água aqui. Então não é só substâncias compostas que são queimadas. Quer ver? Vamos ver a queima do hidrogênio? Vou queimar o hidrogênio. Pronto. Produzindo quem, senhores? Ó, a famosa H2O. Olha que legal. Repara aqui, ó. Vou queimar um aqui desse, só para vocês terem uma noção. Vou pôr um aqui.
tem um O e tem um meio aqui. Então, repara, senhores. Aqui está a queima do carbono grafite. Aqui está a queima do nosso hidrogênio. Substância simples. Então, a pergunta do Breno. A combustão, para ser padrão, precisa ser substância composta? Não. Quando ela for composta e quando for orgânica, produz CO2 e água. Vocês não vão ver em prova, a não ser que ele vai dar para você, a queima de uma substância composta que não seja orgânica. Nem eu saberia montar a estrutura da reação para vocês, então não se preocupe. Se for orgânico mais oxigênio, dá CO2 e água para ser padrão. Se for orgânico mais oxigênio, tem que dar CO e H2O, e aí não é mais padrão, porque formou o CO, não o CO2, que é uma queima completa, beleza? Próxima pergunta, Rony. Estão as reações de combustão totais? João, então as reações de combustão, João lá de Manaus, as reações de combustão têm NOx máximo? Primeira coisa, o que é NOx máximo, João? Só para vocês entenderem. Nunca ouvi essa pergunta, tá, João? Isso é uma coisa interessante, mas não tem nem noção. O que é o NOx máximo de uma função? O que é o NOx máximo de uma substância? Por exemplo, o nosso enxofre. O enxofre que pertence à família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. A tendência normal dele é de receber 2 elétrons, mas ele pode doar 6. O NOx máximo do enxofre é mais 6 e o mínimo é menos 2. Essa pergunta, João, não tem nenhuma, aqui para mim não vejo nenhuma colocação aqui, tá? Mas eu vou até brincar aqui ainda. Vamos dar um exemplo. Se eu trabalhar aqui com a queima, vamos dar um exemplo do enxofre, só para você ter uma noção. Enxofre monoclínico sendo queimado, produzindo SO2. NOx do enxofre aqui, 0. NOx do oxigênio aqui, 0, são substâncias simples. NOx do oxigênio aqui, menos 2. E o NOx do enxofre aqui é mais 4. Tá? Depois, se você viu isso em algum lugar, João, você manda para mim, mas aqui sem nenhuma correlação entre NOx, tá? Vamos até fazer uma brincadeira aqui, senhores. Vamos fazer aqui, ó. Nessa reação de combustão aqui, tá no quadro. Vamos ver o NOx de todo mundo para vocês verem? Olha aqui, senhores. Muita gente não sabe nem como é que estrutura certas coisas, tá? Muita gente não sabe calcular NOx de substâncias orgânicas, tá? Vou colocar só um exemplo aqui melhor. Depois, João, você me manda quem foi que falou essa coisa para vocês, de onde tiraram isso aí, tá? Combustão do butano, quer ver? Do propano. Olha um detalhezinho, se tem a ver com NOx. Vamos lá. Muita gente sabe nem calcular o NOx de substâncias compostas. João, você que está aí, calcula para mim, João Lindenberg aí de Manaus. Galera, todo mundo aí, vou dar um minutinho. Eu quero que eu vou desenhar a estrutura propano aqui para vocês. O propano é... Olá, senhores. Propano é C3H8. Senhores, eu quero 2 minutinhos aí. Calcule para mim o NOx do carbono no propano, por favor. 2 minutos, Rony, segura 2 minutinhos aí, tá? Enquanto eu vou desenhando aqui. Então, galera, pergunta minha. Calcule o NOx do carbono no nosso propano. João, vou fazer um adendo aqui para vocês. Galera, depois eu ponho isso aqui. Galera, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com o NOx. Vocês estão acostumados a fazer isso, senhores, ó. Vamos lá? Como é que o titio, como é que ensinaram a vocês aí de forma errada? Presta atenção. Vocês estão acostumados a fazer uma coisa decorada. O hidrogênio é mais 1. Por que ele é mais 1? Porque ele é mais eletropositivo ou negativo. E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos lá? O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando o carbono se une ao hidrogênio, o carbono arranca os hidrogênios numa possível ruptura da ligação covalente. Por quê? Imagina o CH4. Galera, pelo amor de Deus, vamos aprender bonito a matéria e não decorado. Chega de decoreba, chega de cursinhos que ensina a porra de ficar somando carga. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhores. Repara aqui, galera. A estrutura do CH4 é desse jeito. Onde você tem
essas ligações aqui covalentes da seguinte maneira. Aqui está a ligação covalente, CH4. Como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele puxa os elétrons para perto do núcleo do carbono. Pela diferença de eletronegatividade, força elétrica, lei de Coulomb, K, Qzinho sobre D ao quadrado. O núcleo do carbono tem muito mais prótons que o núcleo do hidrogênio, que só tem um. Então, na força elétrica, o núcleo do carbono puxará os elétrons para perto dele, muito mais do que o hidrogênio puxará. Então, os hidrogênios vão para lá, os elétrons vão para lá. Quando eu romper essas ligações, quando a água chega aqui, quando eu ponho isso aqui em meio aquoso, a água vai liberar o carbono, que vai receber 1, 2, 3, 4 elétrons e vai liberar 4 hidrogênios de carga mais 1. Ponto. Produzindo isso aí. Na verdade, a água não é a água que vai romper, né? Desculpa, porque o CH4 é apolar, me perdoa. Se eu tiver que fazer essa ruptura, você vai ver que o carbono fica de carga menos 4 e o hidrogênio fica de carga mais 1. Do jeitinho que vocês decoraram, e o titio Glauco está dizendo que eu não quero que vocês façam, porque essa porra nem sempre dá certo. O carbono é mais 1 vezes 4 dá mais 4. Para zerar, menos 4. Beleza. Esse deu. Aqui não dá, senhores. Aqui é um abraço. Isso é uma decoreba sem vergonha, que não serve para nada. Absolutamente nada. Agora, quando você vê uma estrutura um pouco melhor, a pessoa simplesmente se perde. Sabe por quê? Ele acha que o hidrogênio é mais 1. Acha. Vezes 8, aqui tudo dá mais 8. Então aqui para fechar é menos 8. Aí cada carbono tem NOx menos 8 sobre 3. Você já imaginou? O que é NOx? NOx é a quantidade de elétrons recebidos ou doados. Você tem como receber 8/3 de um elétron? Você imagina? Pegar o elétron, dividir em 3 partes e pegar 8 dessas 3 partes? Cara, professores que fizeram isso com vocês aleijaram vocês. Professores que assim fizeram com vocês não ensinaram corretamente para você e desafio algum professor a falar que essa porra tá certa. Então presta atenção agora como é que é o jeito correto. Galera, quando você tiver estruturas elegantes, por exemplo, H2SO4 para vocês entenderem H2SO4. Primeiro, não é nem assunto dessa matéria, eu estou revisando. Dativa, covalente normal. Senhores, vamos lá? Quando as rupturas, quando você quiser calcular o NOx da forma correta, esses aqui, esses macetezinhos de química inorgânica, dá certo. De química inorgânica, igual os titios do material de infância ensinaram vocês. O O é mais eletronegativo, menos 2. O hidrogênio é mais 1, porque Deus assim quis, né? Uma coisa louca. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 2 vezes 1 dá mais 2. E para eu zerar a molécula tem que ser mais 6. Beleza. Macete que dá sorte e acerta às vezes, quando a estrutura é inorgânica. Qual é que é a maneira correta? Quem é mais eletronegativo é o O. Então o O leva um elétron e o hidrogênio perdeu. Quem é mais eletronegativo é o O. O O leva um elétron, o enxofre perdeu, já perdeu um. O mais eletronegativo é o O. O O leva os dois, o O leva os dois. Então o enxofre perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficando de carga mais 6. Esse é o motivo de ficar em carga mais 6. Esses macetes que vocês aprenderam dão certo na química inorgânica. Na química orgânica, ela aleja você. E aí, as pessoas dão sorte de acertarem porque não cobra muita orgânica. Vamos lá agora fazer certo o nosso butano? Nosso propano. Prestem muita atenção, senhores, por favor, para nunca mais fazerem besteiras. Vamos lá, senhores. Como é que eu vou calcular o NOx? Senhores, cada carbono aqui vai ter um NOx diferente do outro. Fique esperto comigo.
Quem é mais eletronegativo? É o O ou é o carbono? É o carbono. Levou aqui menos 1 e o hidrogênio perdeu 1. Levou aqui menos 1 e o hidrogênio perdeu 1. Levou aqui menos 1 e perdeu 1. Aqui, senhores, é uma ligação covalente apolar. Ninguém leva. 0, 0. Conclusão, senhores. O NOx deste carbono é menos 1 com menos 1 com menos 1 é menos 3 com 0. Esse carbono tem NOx menos 3. Ponto. Esse carbono agora, aqui ligação covalente apolar, 0, 0. Quem leva aqui é o carbono, menos 1. Quem leva aqui é o carbono, menos 1. Ponto. O NOx deste carbono aqui, 0 com 0 dá 0, com menos 1 dá menos 1 com menos 1. O NOx deste carbono é menos 2. Ponto. E agora o NOx daquele carbono é, aqui eu recebo 1, ele fica menos 1, o hidrogênio fica mais 1. Recebo 1, fica menos 1, o hidrogênio fica mais 1. Recebo 1, menos 1 e mais 1. Por isso, senhores, que os hidrogênios ficaram todos mais 1. E este carbono aqui tem NOx igual a menos 1 com menos 1 deu menos 3. Então, olha que coisa linda, senhores. Quais são os NOx do carbono? Não, dos carbonos nessa estrutura. NOx, menos 3. NOx, menos 2. NOx, menos 3. O que ensinam a vocês é alejar vocês. C3H8. Olha, o titio que ensinar isso que eu vou fazer para vocês, você chega lá no cara e fala assim, você me respeita, cara. Você me respeita, você me faz achar que eu estou entendendo a matéria e não sei é porra nenhuma. Galera, repara um detalhezinho. Quando o cara faz aqui, lá nas funções inorgânicas, o cara dá sorte, porque você calcula NOx médio. E lá nas funções inorgânicas, o NOx médio, na sorte, dá o mesmo NOx quando você faz pela ruptura de estruturas, que é a maneira correta aqui. Vamos lá? O hidrogênio é mais 1. Beleza, realmente o hidrogênio é mais 1 porque ele é o menos eletronegativo. Então ele doa o seu único elétron. Mais 1 com 8 dá mais 8. Então toda essa estrutura para deixar tudo estável tem que ser menos 8. Ou seja, a somatória dos NOx, dos três carbonos, tem que dar menos 8. Menos 3. Com menos 3, menos 6. Menos 6 com menos 2 deu menos 8. Sim. Aí o cara agora vem cá, o professor ensina vocês. Olha, divide por 3. Que porra é essa? NOx menos 8 sobre 3. Isso aqui é o demônio em forma de NOx. Caraca! O NOx do carbono, repara aqui, ó. Quanto é que é menos 3 com menos 2? Menos 5. Menos 5 com menos 3, menos 8. Mas não são 3 carbonos? É em média. O NOx deu menos 8 dividido por 3. Isso não existe. Então, por favor, aprendam a fazer as coisas corretas e estejam prontos para um IME, para um ITA, aprendendo e não decorando. Então, não tem nada a ver aí, João, entre NOx máximo e mínimo, nada a ver. Reação de combustão é uma reação de combustão, ponto. Nada a ver com NOx, beleza? Então, printa inclusive esse quadro aqui, ó, que a gente depois recorta esse quadro. Pode printar isso para mim, por favor. Então, vem cá, galera, volta para cá. Isso que eu quero trabalhar agora com vocês, fechou? Vamos fazer agora o seguinte, Rony, você já printou o quadro? Agora, galera, vamos para um tópico final, tópico 9. Talvez o tópico mais inteligente e mais importante, chamado entalpia padrão de ligação. Galera, aqui é lindo. Aqui é o que eu torço para cair nas provas e é, ó, lindo essa matéria. Tomara que caia, porque 90% dos candidatos não sabem nem o que faz essa porra. Tópico 9 da aula, entalpia padrão de ligação. Vamos lá. Pois é, galera, vocês estão me assistindo? Titio Glauco ensina de forma muito diferente. Muita química que vocês aprenderam de forma mentirosa, com macetes que nada adiantam. Adianta de vez em quando. Quando vem uma questão mais elaborada, o cara pede rumo até de casa. Então, cuidado. Aprenda a fazer NOx por ruptura de ligações, tá? Vamos lá, senhores. Quadro 8 agora. Moçada, a parte mais importante disso, porque de tarde vai voltar falando de lei de Hess. Galera, vem cá comigo. O que é entalpia padrão de ligação?
Ô, galera, eu esqueci um detalhezinho. Checa para mim. Vamos lá, não é nada não, é só uma coisa para complementar. Entalpia, rapidinho, deu um estalo aqui. Entalpia padrão de formação é energia liberada ou absorvida na produção de um mol de uma determinada substância composta, estando todos os seus elementos em estado padrão, beleza? Entalpia padrão de combustão é energia liberada na combustão total de uma certa substância. Eu não coloquei o que tem que estar, já é uma coisa tácita. Estando todas as substâncias no estado padrão. Então, completem para alguém que copiou. Vamos recapitular? A definição de entalpia padrão de combustão é energia liberada na combustão total de um mol de uma certa substância, estando todos os demais componentes no estado padrão. Combinado? Sempre estado padrão. Entalpia padrão de formação, a substância no estado padrão. Entalpia padrão de combustão, substância no estado padrão. Por que eu chamo a atenção aqui? Aqui tem um detalhezinho. Entalpia padrão de ligação é energia absorvida ou liberada na ruptura ou formação de um mol de uma determinada ligação química, estando as substâncias no estado gasoso. Cuidado! Na entalpia padrão de formação e na entalpia padrão de combustão, estado padrão. Na entalpia de ligação, estado gasoso. Pega gigante disso. Pelo amor de Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês verem aqui. Ó, e aqui, qual é a conclusão? Repara o seguinte. Olha aqui. Então, olha só, galera. Extremamente importante, eu já falei isso na matéria de cinética química e a parte de ligações, de reações químicas. Toda ruptura de ligação química, toda, sem exceção, toda ruptura é um procedimento endoenergético, endotérmico. Você só rompe uma estrutura fazendo ela vibrar mais, absorvendo a energia do meio. Romper ligações, processo endotérmico, absorção de energia do meio, você absorve do meio. Formar ligações, processo exotérmico, liberação de energia para o meio. Por isso, quando você rompe as ligações peptídicas ou as ligações que estão dentro da glicose, o famoso ATP, adenosina trifosfato, e você rompe, você libera energia que serve para aquecer o corpo da gente, que serve para formar toda a parte energética que o nosso organismo precisa pelo nosso metabolismo diário. Então lembra, rupturas de ligações químicas liberam energia, beleza, senhores? Então vamos lá. A partir daqui, o que é que vocês tomem cuidado? Há exemplos aqui de reações de ligações, para vocês entenderem. Olha aqui, galera. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas dominam. Olha que legal. Repara aqui, galera. O átomo de hidrogênio, ou a molécula do gás hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Repara aqui, ó. Quando eu pego essa estrutura e eu rompo essa estrutura, eu vou produzir os dois átomos de hidrogênio isolados. Mas olha a coisa interessante, senhores. Gasoso. Gasoso, ok? Átomos no estado gasoso. Cuidado com esse detalhe. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, olha isso aqui, senhor, para vocês não se confundirem. Olha aqui. Quando o cara olhar isso aqui, olha que coisa mais louca. Água gasosa. E essa água gasosa, o que está acontecendo? Você tem isso aqui, ó. O átomo de oxigênio e os de hidrogênio. Quando você... Glauco, como é que eu vou saber que é uma reação de ruptura de formação? Repara aqui. O H2O vai ser inteiro rompido. Vai romper essas ligações. E vai liberar um átomo de oxigênio... Mais quem? Um átomo de hidrogênio
e outro átomo de hidrogênio. Então, veja o que está sendo produzido. Quando eu tenho essa estrutura e eu rompi, eu produzo 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Ó. Aqui a molécula d'água, triatômica, 3 átomos. Então, ela rompe produzindo os 3 átomos. E o detalhe é que estão no estado gasoso. Então, como é que eu percebo? Vamos lá. Rony, printa esse quadro para mim, por favor. Olha aqui, galera. Só para vocês verem. Olha que coisa bacana. Por que não é uma reação de formação? Repara o seguinte, galera. Repara o que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Muito cuidado. O que chama-se entalpia padrão de formação? É energia liberada ou absorvida para formar um mol de uma substância. Estou formando um mol de CH4. Estando todos os seus componentes no estado padrão. Carbono aqui é gasoso, não é grafite, então essa porra não é formação. Olha o hidrogênio, não é H2, é 4 átomos de hidrogênio gasoso. Então não pode confundir com entalpia padrão de formação. Isso aqui é entalpia padrão de ligação, ligação para eu formar o CH4. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho um átomo de carbono aqui, e a este átomo de carbono, eu vou unir 4 átomos de hidrogênio. E quando eu unir esses 4 átomos, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Para que no finalmente eu tenha o quê? Isto aqui, ó. Desenhando de forma bem bonitinha, para vocês verem, bem bonitinha. Essa aqui é aquela geometria tetraédrica, que é uma pirâmide de base triangular, e o carbono está lá no meio. Então isso aqui, senhores, é uma reação de formação de ligações. Formação por quê? Estou formando 4 ligações C com H. Essa aqui é uma reação de rupturas, porque eu estou rompendo ligações. Essa é de formação e essa é de ruptura. Galera, repara o seguinte, nessa tabela você encontra valores positivos e negativos. Porque tem substâncias que se formam com processo endotérmico, positivos, e substâncias que se formam com processos exotérmicos, beleza? Toda combustão é sempre negativa, sem nenhuma exceção. Ponto. Aí temos um grande problema, é onde começa a quebrar o candidato. As tabelas de ligações são feitas somente para rupturas. Por isso essa bagaça positiva. Então vamos lá? Repara aqui um detalhezinho. Olha aqui, galera. Existe um grande problema nessa matéria e que professores fazem milagres. E nessa matéria o cara inverte o tal do ΔH. Você vai ver, puta que eu pariu, eu morro de rir. Vamos lá, galera, olha só. As tabelas sempre trazem valores positivos nas entalpias de ligação. Volta à tabela de ligação, por favor. Para romper um mol de H com H, eu necessito absorver mais 436 kJ do meio. Baixa o mousezinho. Para romper H com F, 563. Sabe por que é mais difícil romper o H com F? Porque a diferença de eletronegatividade é muito maior. A atração entre o átomo de hidrogênio e o átomo de flúor é muito maior. Por isso, dificulta a ruptura. Ah, moleque doido! Olha lá. Olha agora aqui, galera. Vai baixando, vai baixando. Acha pra mim lá o C dupla C do outro lado. C dupla C. Para romper C dupla C, romper uma ligação sigma e uma pi, 614. C tripla C. Romper uma sigma e 2 pi, produzindo quem? 836 calorias de absorção. Então, para formar C tripla C, eu preciso absorver 833. Lá em cima ainda, sobe mais uma aí. Para, na de cima, por favor. Para formar C, eu falei romper, então estou voltando. Para formar C dupla C, eu absorvo 614. As tabelas de energia dos livros sempre
são sempre para a ruptura das ligações químicas e por isso sempre valores positivos. Conselho do Glauco. Fica esperto. Conselho do titio. Conselho. Porque se eu pudesse obrigar, eu falava, pô, essa porra. Então, por enquanto, é conselho, beleza? Na verdade, é ordem, ok? É obrigação. É vida, entendeu? É para você não morrer na porra dessa questão. Conselho do Glauco. Ponham todos os valores com sinais negativos. Always, always, always. Não é de vez em quando, sempre. Lembrem-se, pois entre aspas, para dizer que é o titio quem vos fala. Não procure esse livro porque não vai ter essa porra. Lembrem-se de que antes de uma substância entrar em uma reação química, a natureza teve que formá-las a natureza teve que formá-la para que assim reagisse com outra. Vamos fazer assim. Lembre-se que desculpa, vamos ter que printar de novo. Antes das substâncias, vamos corrigir tudo aqui. Antes das substâncias entrarem em uma reação química, a natureza, lembre-se de que antes das substâncias entrarem em uma reação química, a natureza teve que formá-las para que assim reagissem entre si, formando novas substâncias. Vejam bem, a natureza teve que formar para que essas substâncias formassem novas substâncias. Só falei formar e formar uma ligação tem que ser exotérmica. Então, vamos entender o que eu quero dizer, galera. Sempre as formações são... Como eu cometi um deslize aí, galera. Para formar as ligações... Não falei certo, rupturas. As rupturas são positivas, eu que falei lá errado, galera. Aquela tabelinha, tudo de ruptura. Então, formação vai ser sempre negativo. Darei um exemplo para você ver como é que isso funciona, beleza? Olha só, um tipo de questão de prova. Cálculo do ΔH de uma reação química por meio das energias de ligação. Como é que serão? Eu vou dar uma brincadeira para vocês aqui, só para a gente dar uma dica, quer ver? Vamos dar um exemplozinho aqui. Se eu quiser isso aqui, ó, vou brincar com vocês, ó. Galera, eu quero que a gente calcule o ΔH dessas reações químicas, ok? Dessas 3 reações por enquanto, usando esses valores aqui, que são a tabela que ele vai dar numa tua prova. Ele vai te dar a tabela desse jeito, energias de ligação. Lembrem que todas as tabelas, ele não vai te escrever isso, que todas as tabelas são positivas. Se são positivas, as tabelas te trazem rupturas. Por quê? Para romper, eu absorvo energia. Então, as tabelas são todas de rupturas. Então, prestem atenção. Isso, por enquanto, são só formações e rupturas. Aqui, ó, estou formando o CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênios. Estou formando o CO2, um átomo de carbono e 2 de oxigênios. Estou rompendo o NH3. Então, calma, você vai usar a inteligência. Vamos lá? Galera, o que eu quero fazer? Quem é o meu CH4? O CH4, eu preciso fazer isso. Eu necessito formar o CH4. Vou colocar aqui do lado. Se eu quero formar o CH4, o que eu quero que vocês entendam? Tá, eu quero formar. Você vai usar a tabelinha como? A tabelinha é para romper. E eu quero formar. Como é que eu sei que eu estou formando, Glauco? Porque os átomos do estado gasoso estão desse lado de cá. Então, eles vão ser unidos para formar a substância composta. Mesma coisa, vou unir os átomos para formar a substância composta. Aqui, a substância composta aqui, eu vou romper as substâncias. Porque aqui está como, senhores? Ó, o que está acontecendo? Eu tenho um átomo de carboninho e eu tenho mais 4 átomos de hidrogênio. Eles estão soltos.
E o que eu preciso fazer? Vai virar isso aqui, ó. Vai virar, não vou desenhar na geometria molecular, mas vai virar isso, ó. O que você percebeu que apareceu? As conexões entre o hidrogênio e o carbono. Com isso, como é que vai ser o ΔH dessa reação? Eu necessito formação de 4 ligações C com H. Pronto. Então, qual vai ser o ΔH desta reação? 4 vezes a energia de formar 1 com C e o H. Só que aqui é para romper. E eu quero formar. Então, vai ser 4 que multiplica menos 413. Então, qual é o ΔH desta reação de formação? Vai ser negativo. 4 vezes 3 vai dar 12, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. E 4 vezes 4, 16. Ou seja, qual é a energia necessária para formar 1 mol de CH4? Menos 1.652 quilojoules. Tá? Então, aqui eu vou para a unidade de quilojoules, né? Tá aqui? Pronto. Ou seja, para a natureza formar o meu CH4, a natureza teve que pegar 4 átomos de hidrogênio, 1 de carbono, tirar a energia para eles se conectarem. Então está aí a brincadeira para você montar. Vem para cá, isso aqui é igual um Lego, é montar, coisa mais ridícula, mas daqui a pouco vai ficar bonito. Vamos fazer a questão do IME e do ITA. Galera, de novo, eu tenho aqui o que, senhores? Um átomo de carbono e tenho 2 átomos de oxigênio, soltinhos na vida, soltinhos, serelepes, soltos e soltos. Aí, de repente, você não sabe mais geometria molecular, você não sabe como é que é a ligação C. E aí você fica muito louco, porque a química te arrebenta. E aí, como é que vai ficar agora aqui, ó? Ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Repara a sacanagem que eu fiz? Eu pus C dupla O e C com O. Você acha que na prova vai dizer como é que é a ligação do gás carbônico, senhores? Então, o que você vai ter? C com O, e aí você vai ter que lembrar que você vai ter uma sigma e uma pi. Uma sigma e uma pi. Então, eu estou formando 2 ligações C dupla O. Porque os átomos estão soltos. Eu formei essa dupla e formei essa dupla. Então, como é que vai ser o ΔH desta reação química? 2 formando. A tabela é para romper, eu quero formar. E pega lá, C dupla O, 800. Aí o cara vai e põe C simples O. Se ferrou, parceiro. C simples O não é isso aqui. E aí qual vai ser a resposta que a natureza necessitou? De menos 1.600 quilojoules para formar quem? O nosso CO2. Calma que não vamos chegar onde eu quero. Ah, moleque doido, vai ficar muito lindo. Agora vamos lá. Como é que vai ser a energia agora aqui? Repara, eu tenho NH3. Agora olha o que está acontecendo aqui. O N. Eu tenho aqui a estrutura. A trigonal piramidal. E aqui, os átomos ficaram soltos. Então, repare o que está acontecendo. Aqui eu formei, agora aqui eu tenho que romper. Quantas ligações eu vou romper? 3 ligações N com H. Aqui elas existiam, aqui não existe mais. Então, esse meu ΔH é um ΔH de ruptura. E sempre que eu rompo, o valor é positivo. Ruptura N com H vai ficar 3... mais a ruptura de 320. Então aqui, senhores, para romper o NH3, eu tenho o meu ΔH de quanto, senhores? Mais
960 quilojoules. Beleza? Tranquilo. Então aqui eu tive uma reação de formação e reação de ruptura. Formação negativa e ruptura positiva. Agora vamos para as questões elegantes. Ah, moleque! Rony, printa o quadro, agora é quadro 12, Rony. E aí, 20, 50, qual é o quadro? Moçada, olha agora que coisa linda. Isso já caiu em concursos da PrEP, concursos do IME, do ITA. E aqui o bicho pega porque nego inventa umas mentiras. E eu fico enlouquecido. Então, esses dados, tá, galera? O cara pode dar como vocês quiserem. Isso vai ser dado numa prova para vocês sem desespero. Moçada, o que nós vamos calcular aqui, senhores? O que eu quero calcular o ΔH? Primeiro passo, vamos fazer o balanceamento. Primeiro passo, então, o que eu quero nessa questão? Calcular o ΔH. Beleza? Calma. Primeiro passo, fazer o balanceteio. Ó. Um carbono. Agora eu tenho 4 hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios, com mais 2 eu tenho 4, eu vou pôr aqui 2. Daqui 15 minutos nós terminamos nossa aula, tá bom, galera? E voltamos very, very soon. Vamos lá, olha só. Galera, o que é o ΔH de uma reação química? É aí que os caras inventam uma porra pra vocês. Galera, ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos reagente. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Sempre. E você vai continuar desse jeito. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ponto. Com isso, o que vai ser o meu ΔH aqui? Quais são meus produtos? Vai ser entalpia do CH4 mais 2 entalpia do O2 menos, agora entalpia dos reagentes, 1 entalpia do CO2 e menos 2 entalpias do H2O. Bonitinho, tá aqui. Beleza? Eu nem vou falar o que alguns professores ensinam, que agora você põe reagente menos produto. É o cacete. ΔH é entalpia dos produtos menos reagentes. Ponto. Acabou. Aí, o que muitos professores fazem com a gente? Olha, você vai ter que romper o CH4, romper o O2 para formar o CO2 e formar o H2O. Eu quero que vocês esqueçam. Olha o que o Titi vai falar. O que o Titi vai falar para vocês? Repara, a natureza forma o CH4. A natureza forma o O2 para que os dois juntos formem o CO2 e o H2O. Então, para o CH4 entrar nessa reação química, primeiro ele teve que ser formado por uma reação química na natureza. O O2, para aparecer aqui, ele tem que ser formado. Houve a união de 2 átomos de oxigênio. Aqui, o CH4, para ser formado, houve a união de 4 átomos de hidrogênio com 1 átomo de carbono. Ponto! Então, você só vai pensar em formação. Energia para formar, energia para formar e energia para formar. Por quê? A natureza forma, a reação forma e a reação forma. Então, olha o que você vai fazer agora. Por que aquela bagaça lá é sempre positiva? Porque nos seus livros e na prova vai ser dada a entalpia de ruptura. Mas você quer formar o CH4 e formar. Você quer formar e formar. O que o Titio falou? Conselho do Glauco. A prova chegou, você já vai meter menos e menos. Porque você já sabe que agora você está... Para formar C com H, você precisa liberar 400. Para formar C dupla O, para formar O com O, para O com H e O com O. Você vai sempre negativar. Primeira coisa. E agora, o que você vai fazer? Vamos lá? Passo a passo? Como diz Jack o Estripador, partes. Vamos calcular agora para formar a entalpia do CH4. Senhores, o CH4, como é que ele é formado? O CH4 é isso aqui, ó. CH,
H e H. Então, vem cá. Como é que se forma o CH4? 4 ligações C com H. Com isso, como é que eu vou descobrir a entalpia do meu CH4? 4 vezes a energia para formar C com H. E formar C com H, menos 400. Com isso vai dar menos 1.000 e... então esse menos 1.600 vai entrar onde? Nessa equação. Então, de novo, como é que eu formo o meu CH4? 4 ligações C com H. 4 ligações C com H, eu pego a ligação C com H e descobri que a energia para formar um mol de CH4 foi menos 1.600, de acordo com esses dados que eu te entreguei. Agora, qual é a outra substância? Substância O2. Substância O2, como é que é a estrutura dela? O dupla O. Então, para eu formar o gás oxigênio, eu tenho que formar uma ligação O dupla O. Com isso, senhores, qual vai ser a entalpia para formar um mol de O2 de acordo com aqueles desenhos, com aquele gráfico? O gráfico, aquela tabela. Uma, e quanto é que é o O dupla O? Menos 490. Com isso, vai dar menos 490 quilojoules, que eu pus lá. Pronto. Então, vejam, eu já tenho aqui quem? A entalpia do CH4, já tem entalpia do O2, já tem o quê, galera? Isso, já tenho isso. Vamos fazer agora do CO2? Faz agora do CO2. Como é que é a estrutura do CO2? É C, dupla O e dupla O, senhores? Então, para eu formar o gás carbônico, eu preciso de 2 ligações C dupla O. Então, a entalpia para formar o CO2 são 2 C dupla O. Cadê a C dupla O? Menos 800. Por que eu negativei? Porque eu quero formar o CO2. Para formar o CO2, eu ponho negativo. Menos 800. E eu vou ter menos 1.600 quilojoules. Ótimo! Pronto! E agora, qual a única substância que falta? Lembra, a natureza para formar isso tem essa energia. A natureza para formar isso tem essa energia. A natureza a reação para formar isso precisou disso. Agora o H2O. E lembra, mas logo aqui é substância simples, mas eu não estou falando mais em estado padrão, é tudo estado gasoso, ok, galera? Então vamos lá. Agora falta a única substância que é quem? H2O. Como é que vai ser a estrutura da H2O? São quantas ligações? São 2 ligações O com H. Então, para formar a água, eu necessito de 2 ligações O com H. Com isso, como é que vai ser a entalpia contida na água? 2 vezes a energia necessária para formar O com H, que deu menos 460. Que vai dar menos 920 quilojoules. Tá aqui. Então, veja o que nós temos aqui, galera. Vamos lá. A reação química é essa. CH4 mais 2O2 produzindo CO2 mais 2H2O. E eu quero quem? O ΔH dessa bagaça. Beleza. Como é que eu vou descobrir o ΔH? Quais foram os dados? Entalpia de ligação. Ele deu tudo positivo, porque ele fala de ruptura, você é malandro, vai negativar, porque você vai formar. A natureza formará o gás metano, a natureza formará o gás oxigênio, para que quando um queimar o outro, a reação forme CO2 com 2H2O, beleza? O que é o ΔH? Sempre entalpia dos produtos, mas entalpia dos reagentes, sempre. Vou desenhar isso aqui melhor, que está invadindo o espaço aéreo aqui. Que porra é essa? CH4, safadinho. Bichinho abusado. Pronto.
Nenhum vai invadir o espaço aéreo do outro. Não, peraí, beleza. Agora, o que eu fiz aqui, galera? Como é que vai ser o meu ΔH, então? Quem vai ser o meu ΔH? Olha agora, galera. Como é que eu vou calcular o ΔH? Quem é meu ΔH? Entalpia do CH4. Quanto é que é a entalpia do CH4? Menos 1.600. Mais 2 vezes a entalpia do O2. Menos 490. Menos uma entalpia do CO2. 1.600. Menos 2 entalpia da água, que dá menos 920. E aí, senhores, quanto é que vai dar o nosso ΔH aqui, senhores? Vamos lá. Só para a gente ver aqui, ó. Vai dar aqui, esse menos 1.600, mais 1.600 cancela com esse, só título de curiosidade para a gente ver aqui. Aqui vai ser quanto? 1.800. Eu tive que pegar os dados aqui, galera. Eu devo ter cometido um erro nos dados, ó. O que vai acontecer? Como é reação de combustão, tem que dar ΔH negativo. Ah! Era para ver se vocês estavam prestando atenção, porra. Oh, meu Deus do céu, produto, pelo amor de Deus. Foi o que eu quis dizer. Uma entalpia do CO2 mais 2 entalpia do H2O, produto menos reagente, menos entalpia dos reagentes. Oh, meu Deus do céu, que erro primário do professor Glauco. Ah, que eu pariu. Galera, cometi um erro absurdo aqui. Eu pus produto menos reagente e pus reagente menos produto. Oh, que absurdo. Foi mal, galera. Então, vou voltar para os valores. Estava aqui. 490. Oh, meu Deus do céu. 460. 800. 400 aqui arredondou. Deixa eu ver para quanto que eu fui. 400 mesmo? Foi, oh, meu Deus. Me perdoa, galera. Que é tão simples que não dá para errar, não. Mas errar uma porra dessa complica, né? Vamos lá. Então, desculpa, galera. Vamos lá. Fizemos tudo certinho. Agora o ΔH, entalpia dos produtos menos reagente. Perdão pelo meu erro, vou pagar minhas 10 aqui, o Rony vai filmar, tá bom? Ó, entalpia do CO2. Cadê a entalpia do CO2? Menos 1.600. Mais 2 entalpias da água. Entalpia da água, menos 920. Menos uma entalpia do CH4. Cadê a entalpia do CH4? Menos 1.600. Menos 2 entalpias do O2. E cadê a entalpia do nosso O2? Menos 490, senhores. E aí, esse menos 1.600 cancela com esse mais 1.600. Esse meu ΔH vai ser igual a menos 1.840 mais 980. Ok, senhores? Isso vai me dar, então, galera, o meu ΔH vai estar um valor que vai ser quanto? 1.840 menos 980 dá quanto? Escorrega o 0, sobe 18. 14 menos 8 dá quanto é que é 14 menos 8? Quanto é que dá, galera? 6. Beleza, senhores? Aí fica 17 menos 9 me dá também 8, beleza? E aí, senhores, a resposta, menos... E aí, moçada, o que acontece aqui? Por que bate certinho? Dando negativo, porque essa reação é uma reação de combustão. Então, repara, galera, o que eu vou fazer? Para a gente não avançar, para vocês almoçarem, eu também almoçar, a gente vai voltar daqui a pouco. Eu vou, quando voltar do intervalo, vamos falar de novo outras reações dessa. O que eu quero que vocês entendam? A tabela que eles vão entregar para você, negativa todas elas. E lembra, não comete o erro que eu cometi, pelo amor de Deus, e sempre vai calcular. Primeiro, por que eu estou negativando? Para calcular a energia que a natureza usou para formar esses dois.
e a energia necessária para a reação formar esses dois. Então, sempre pegando entalpia dos produtos menos reagente, nessa matéria tem professor que põe reagente menos produto. Manda nos grupos aí para mim. Pô, professor, realmente meu professor mandou entalpia dos reagentes menos produto. Cara, delta é final menos inicial. Final é a energia dos produtos e inicial dos reagentes. Então, para evitar essa bagaça, eu quero essa malandragem minha, tá? Desculpa pelo meu erro. E a gente vai fazer mais exercício desse aqui para a gente poder trocar uma ideia bacana. Valeu, galera!